Senhor falou muito forte ao meu coração. Eu fiquei muito feliz, gente, porque quando eu tirei a palavra, eu comecei a assim, as bênçãos. Eu falei, nossa, vou pregar hoje bênçãos. Eu acho que é a primeira vez, gente, que eu prego sobre as bênçãos do Senhor de uma forma tão escancarada assim. Eu fiquei super animada. Só que eu falei assim, vamos ler lá desde o início? Porque antes da bênção, sempre tem a luta, né? Sempre tem as situações, né, que o povo de Deus ali passava. E aqui não foi nada diferente. Na verdade, o povo de Deus teve que aprender para poder depois se abençoar. A palavra do Senhor hoje, ela está em Isaías 30. Eu vou estar lendo alguns versículos durante a pregação. Mas como eu falo sempre, vocês estão convidados em casa a ler depois, com vários detalhes, essa história. Todos abriram? Amém. Hoje nós estamos no método fé, né? Sem slide, mas eu creio que todos vão acompanhando aí devagar. Se quiser anotar o versículo em específico que eu estou falando, pode pedir que eu falo, tá bom? E hoje a nossa história, ela se passa com o profeta Isaías. Todo mundo, quando pensa na história do profeta Isaías, já pensa em quê? Na história de quando ele começa a falar a respeito de Jesus. E no caso, aqui nesse capítulo 30, né? O Senhor, fazendo um resumão para vocês antes da gente começar, o Senhor, ele começa desde o ensinamento ali, né, ao povo ali de Judá, como ele também acaba depois comentando um pouco de como seria até mesmo o final dos tempos, né? Ele explica ali a respeito daquele que segue ao Senhor, daquele que não segue ao Senhor. Ele até mesmo comenta algo que a gente fala muito aqui na igreja, que é a respeito da peneira, né? Que o Senhor vai chegar uma época, vai chegar ali um tempo que o Senhor vai ter que, peneirar ali para ver as pessoas que realmente serão salvas ou não. E o que aconteceu ali nesse capítulo 30? No início, o povo de Deus, na verdade a tribo de Judá, ela resolve se envolver, fazer uma aliança com o Egito. Quando a gente já pensa assim no Egito, a gente já sabe que não dá boa coisa, né? O Egito, quando você pensa, você já lembra do quê? Já lembra de idolatria, você lembra também de prisão, você lembra de escravidão, você lembra de tudo isso. Mas naquele momento que está chateando muito a Deus, a respeito do povo de Deus fazendo essa aliança, né, com o Egito, é justamente o fato de que ali o povo está deixando de seguir os caminhos de Deus para passarem a seguir o caminho que eles achavam que era o certo. E aquele caminho que eles achavam que era o certo passava acima de tudo que Deus já tinha ensinado para eles. Sobre todos os ensinamentos, sobre todas as doutrinas, estava passando por tudo, acima de tudo aquilo. E Deus ficou feliz com isso? Lógico que não. Tanto que na palavra do Senhor, ali em Isaías 30, no versículo 1, ele fala: que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontou um pecado sobre pecado. Quando eu li essa passagem, automaticamente eu já ali coloquei na minha vida. Porque muitas vezes a gente acredita muito, de uma forma muito fiel aos planos que a gente acha que vai dar certo. Às vezes a gente tem planos, cria sonhos, cria expectativas de coisas que na verdade nem agradam ao Senhor. Muitas vezes a gente não pergunta para o Senhor: Senhor, isso é do teu agrado? Isso vai fazer com que eu continue nos teus caminhos, agradando ao Senhor? E quando a gente ignora isso, quando a gente acaba ignorando o Senhor pelo nosso coração, pelos nossos achismos, pelos nossos pensamentos e muitas vezes por impulsos, né? Às vezes o impulso da gente querer fazer alguma coisa pela força
seguindo o caminho do Senhor. E o que acontece? Ali nós pecamos contra o Senhor. Na própria palavra fala que eles pecaram. Às vezes a pessoa pensa que pecar é matar, roubar, destruir, né, com o próprio diabo. Mas, na verdade, muitas vezes quando a gente pega a nossa vida, tira das mãos do Senhor para seguir do nosso jeito, da nossa maneira, aí a gente acaba tomando pecado sobre pecado. Quando a gente deixa de seguir a palavra do Senhor, que é o nosso guia, a gente acaba se permitindo falhar, se permitindo cair. E ali com aquele povo não foi diferente. E para piorar, quando aquele povo rebelde decidiu ali trilhar um caminho diferente dos caminhos do Senhor, eles entregaram ali a vida deles para o Egito. O Egito, quem lembra da história de Êxodo, foi um lugar, o Êxodo é justamente, da onde eles estavam querendo sair no Êxodo? Do Egito. Só que o povo tem uma mania de querer voltar para o Egito, voltar para a prisão, voltar ali, para aquele lugar que tirou a liberdade dele. E muitas vezes a gente não se percebe, porque a gente faz a mesma coisa. A gente tira ali a liberdade, o descanso que o Senhor nos oferece, para a gente pegar aquele peso e colocar todinho nas nossas costas. E algo, né, que eu estava até mesmo refletindo nessa palavra, é que algo muito, muito forte que ele fala aqui, até mesmo em Isaías 30, no versículo 5, é que todos, aqui ele fala, né, que todos que confiam em si mesmo, logo seria envergonhado. Seria envergonhado. Ele fala assim, ó, todos que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará, mas sim lhes trará humilhação e desonra. E é isso que acontece. Isso daqui é o que acontecia com o povo que acreditava no Egito. Eles ali se tornavam envergonhados. Quantas pessoas que a gente conhece, que um dia estiveram aqui na igreja, e muitas vezes não conseguem voltar de tão envergonhados que estão da vida. Que eles pensam assim, não, isso que eu fiz é muito humilhante, as pessoas sabem que eu fiz não está certo, com que cara eu vou voltar, né? As pessoas muitas vezes pensam isso e com esse tipo de pensamento, muitas vezes não se permite ser transformado. E algo que o Senhor fala ainda aqui no livro de Isaías, é que esse povo, quando ele foi fazer aquela aliança com o Egito, não foi uma aliança gratuita. Ali, o povo de Judá, eles levavam ali jumentos, levavam ali pagamentos, acreditando que aquele Egito, né, que o Egito iria protegê-los, que o Egito ia ser ali aquilo que salvaria eles. E gente, com o que você tem pagado para trilhar o caminho da sua forma? Como que você tem pago, sabe, para você estar longe dos caminhos do Senhor? Você tem pagado estando longe dos caminhos do Senhor através do seu ministério, que você abriu mão do seu ministério, abrindo mão do seu testemunho? Muitos, né, acabam abrindo a mão da salvação como pagamento para seguir o próprio caminho, para seguir a própria vontade. Às vezes, né, a pastora mesmo, Ana, tem costume de falar, né, você vai comprar um carro, tira ali uma palavra, tudo um exemplo físico, né, porque é algo que vocês conseguem ver de uma forma muito plena. Mas ela falou, você vai vai fazer uma entrevista de emprego, tira uma palavra para ver se aquilo é agradável ao Senhor. Você vai comprar todos os caminhos, a gente fala, tira a palavra. Por quê? A gente dá o exemplo muitas vezes do emprego, né? O emprego que não edifica, que vai ali te tirar dos caminhos do Senhor, é o emprego que o horário atrapalha no culto, ou um emprego em que as pessoas que vão estar ali à sua volta vão te influenciar para o mal. E às vezes não, o Senhor, Ele sabe a maturidade espiritual que você tem. Deus, Ele sabe se você está pronto ou não para enfrentar isso. E aí você se colocando num lugar em que as pessoas só falam de coisas do mundo, a cada quinta ou sexta-feira vai te chamar para ir para a balada. O Senhor não quer te ver naquele meio, porque Ele não quer te ver caído. O Senhor, Ele é tão misericordioso
Ele é tão amoroso, que nessa palavra, o Senhor, Ele repreende, mas Ele repreende porque Ele fala que Ele quer os filhos dele de volta. Ele repreende porque Ele fala que Ele quer tirar o peso das costas dos filhos dele. Então, muitas vezes, a gente se permite, sabe, abrir mão das coisas do Senhor, abrir mão das coisas que nós conquistamos, ganhamos de presente do Senhor. Eu dei o exemplo do testemunho, né? Porque, por exemplo, a pastora Ana tem o exemplo da cura dela, que é um exemplo maravilhoso, grandioso. Muitos, né, têm uma vitória, às vezes, de estar conseguindo voltar para a igreja, de estar conseguindo ali vencer cada dia ali o levante de Satanás. Gente, é um testemunho maravilhoso, grandioso, e o Senhor vai continuar operando, independente da situação. Só que quando nós nos permitimos abrir a mão a respeito disso, o Senhor, Ele, infelizmente, Ele não vai te obrigar. Infelizmente não, né? Ele não tem como te obrigar, porque Ele te deu livre-arbítrio. O Senhor te deu livre-arbítrio para você tomar suas próprias escolhas. E quando a gente pensa nessa questão, dessa forma de pagamento, né? A gente perde tudo que um dia a gente conquistou, que a gente lutou. E a gente acaba esquecendo, quando a gente faz tudo isso, de vender os nossos propósitos, a gente esquece da limitação dos nossos braços. A gente acha que a gente é forte o suficiente para carregar as dificuldades da vida, mas a gente esquece que a gente não é forte o suficiente. A gente esquece que nossa visão é limitada. Nós esquecemos também que as emoções podem tirar ali a nossa razão, né? A nossa razão. Até mesmo, muitas vezes, virando as costas para Deus. Aquele povo, ele se virou de tal forma contra Deus, que eles chegaram a falar o seguinte, ó, em Isaías 30, no versículo 10 ao 11, eles falam assim, ó: dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos digam mais o que é certo. Falem de coisas agradáveis, contem-nos mentiras, esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. Pare de falar de Deus. Então a pessoa, sabe por que a pessoa sabe? Ela sabe a verdade, mas ela quer o quê? Quer viver na mentira. Quer viver achando que ela ainda pode, que ela consegue as coisas sozinha, que ninguém mais pode fazer por ela, que nem Deus pode fazer por ela, só ela pode fazer. Então ela tira das mãos do Senhor e ela não quer que ninguém ajude. E isso daí a gente vê muitas vezes com pessoas que um dia estiveram aqui e que não estão mais na fé, não estão mais na igreja. Mas eu creio que se o Senhor enviou essa palavra hoje para nós estarmos conversando aqui, não é a respeito do outro, mas é a respeito da gente. Quantas coisas, né? Quantas vezes nós achamos que pela força do nosso braço a gente conseguiria alguma coisa. A gente esquece que a gente tem que depender do Senhor acima de todas as coisas, porque o amor ao Senhor é a dependência também. Gente, não é vergonha depender de Deus, não, muito pelo contrário. Isso daí é uma forma de adoração a Ele também. Porque se você depende, você lê a palavra. Se você depende, você medita na palavra. Se você depende, você ora a Ele todos os dias. E você vive o Senhor todos os dias. Não existe dependência se você não está com a pessoa. Dependência é isso. O que foi? Quando um país, né, fica independente do outro, é porque ele corta relações. E ele, Judá, quando está tomando essa decisão, ele está cortando as relações dele com Deus. E o que o Senhor quer hoje é restaurar a aliança dele conosco. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo nas suas relações. Não sei se é algo espiritual, se é algo sentimental, se é algo físico. Mas essa noite o Senhor quer restaurar. Ele quer restaurar essa aliança. Vou falar uma palavra que eu amo muito e que quando eu estava lendo esse versículo automaticamente veio ao meu coração. E a gente usou ela até mesmo num teatro aqui da igreja, num teatro Senha, né? Que é a palavra que está em Lamentações 3, no versículo 22, do 22 ao 25, que é: o amor do Senhor não tem fim,
Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Quando eu penso nessa passagem que as misericórdias se renovam a cada manhã, o Senhor, Ele renovou a misericórdia dele sobre a sua vida hoje. Ele se renova nesse momento. E Ele vai se renovar amanhã. E muitas vezes a gente não consegue ter plena certeza de todos os nossos erros, de tudo que a gente está tirando a mão do Senhor. Mas o Senhor, Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para te socorrer. Ele está pronto para te receber de volta. E para pegar todo esse peso que você está sentindo e colocar sobre as costas dele para te ajudar, para te socorrer. E o melhor de tudo isso é de graça. Você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Ali o Egito estava esperando ali, ó, abrir mão. O Egito queria que pagasse alguma coisa. Mas o Senhor, Ele não quer que você pague nada. Muito pelo contrário, Ele pagou por nós. E eu gostaria de fazer até uma dinâmica para ficar muito visual isso. Eu vou chamar aqui, eu conversei com os adolescentes antes, porque eu fiquei com medo de dar um acidente. Tá bom, Gabriel? Na próxima eu te chamo, tá bom? Eu prometo. Isabela. A Isabela, gente, ela já está acostumada com as minhas dinâmicas, vem, Bela? A Isabela já me olha e fala assim: sério, Yasmin? Falo, sério, você foi chamada. Temos aqui a Isabela. A Isabela hoje ela vai representar todos nós. Todos nós. E ela vai representar agora o que acontece quando a gente tem uma vida de acordo com a nossa vontade, com a força dos nossos braços, de acordo com a nossa confiança, de acordo com a nossa visão, de acordo com os nossos sentimentos. Eu vou pedir só para você um pouquinho mais para frente, ali no meio, tá? Por favor, mais para frente, pode mais para frente. Isabela, o que acontece? Vamos supor que você vai se lançar. Se você se lançar, não, eu acredito que se eu me lançar, vai dar certo. O que acontece, Isabela? Vai, se lança. É isso que acontece. Espatifou no chão. Ela se cuidou por causa dente do trabalho aqui, gente. Só que tudo pode ser. É tudo pela encenação. É tudo pela encenação. Então, o que acontece? Quando a gente se lança e a gente não tem o Senhor na nossa vida, o que acontece é isso, a gente se espatifa no chão, se quebra todinho em caquinhos. É isso que acontece. Eu acredito que a maioria aqui, quando chegou na igreja, estava em caquinhos. Dificilmente a gente chega pelo amor na igreja, né? Eu glorifico ao Senhor para aqueles que chegaram pelo amor. Mas eu glorifico ainda mais para aqueles que chegaram em caquinhos, que tiveram tempo de se consertar. E aqui temos a Isabela, quando ela se lançou ali. Somos nós, quando nós nos lançamos, acreditamos no nosso braço, achamos que o nosso sonho é aquele sonho certo, que as coisas do nosso jeito é o jeito certo. O que acontece no final? Não dá certo. Só que o que acontece quando a gente tem o Senhor na nossa vida? Vem aqui, obreiro Tiago. O obreiro Tiago vai ser a representação hoje do Senhor Jesus. E, gente, uma coisa que eu quero falar muito forte. Nós podemos parecer pequenos, né? Mas o Senhor, Ele é muito maior. Ele tem uma força que é inigualável e que não tem limites. Então, para que se preocupar? E eu digo mais, quando a gente se lança para o Senhor, quando a gente escolhe ser dependente do Senhor, nós não precisamos enxergar nada pelos nossos olhos. Nós só precisamos ter fé. Nós precisamos ter confiança. Então, quando a gente vai se lançar, podem vir aqui no meio para demonstrar. Se você se lançar agora, Isabela, se você se lançar agora, você aceitou o Senhor Jesus. Você decidiu que os caminhos dele estão na sua, que você está nos caminhos dele, que a sua vida está nos caminhos dele.
o que acontece? Me mostra, Isabela. Mostra para o povo o que acontece. É diferente. Você não precisa enxergar. Você não precisa enxergar para onde você tem que ir. Você não precisa enxergar porque você tem que confiar. Muito obrigada, os dois. Literalmente pai e filha, né? Então a gente tem que confiar no nosso pai. Porque o pai, ele não faria mal ao seu filho. Quanto mais Deus, né? Deus é um pai tão maravilhoso, tão grandioso, tão lindo nas nossas vidas. E o que ele não quer é ver você destruído. Tudo que ele quer fazer ali é segurar nos braços, cuidar de você, nos mínimos detalhes. E por isso que a gente tem que confiar verdadeiramente nos propósitos dele, verdadeiramente no que ele quer para as nossas vidas. Gente, às vezes vai parecer que não faz sentido, mas não precisa fazer sentido para a gente, tem que fazer sentido para Deus. Sabe por quê? Eu vou dar aqui só alguns exemplos de coisas que o Senhor tem que a gente não tem. Ó, primeira coisa, ele enxerga muito além. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele tem poder para todas as coisas. Ele é forte de uma forma inimaginável, de uma forma ilimitada, sabe? O Senhor, ele nos ama tanto, mas ele nos ama tanto que o amor dele vale mais do que qualquer ouro, do que qualquer prata que nós possamos receber, sabe? O Senhor, ele cuida, né? Quando ele vai ali nos abençoar, aqui depois ele fala, né? Até mesmo em Isaías 30, no versículo 23, todas as bênçãos. Então, gente, vale a pena ler em casa, viu? Ele fala todas as bênçãos que ele iria derramar. E quando a gente pensa em bênção, a gente não fala só de bem material, a gente fala de uma prosperidade de forma por inteira, por completa. Sabe, o Senhor, ele quer cuidar do seu coração, curar os seus sentimentos, curar os seus pensamentos. O Senhor, ele quer curar da forma mais profunda tudo que você achou um dia que poderia te paralisar. Ele quer te fazer vencer. É isso que o Senhor deseja para as nossas vidas, sabe? E todos os dias a gente tem que aprender a respeito, né, de como seguir esses caminhos. A gente tem que aprender como negar a nós mesmos. Porque escolher ser dependente ao Senhor não é uma coisa que é uma escolha agora e que vai perdurar por todas as nossas vidas. Não, é uma escolha constante. Um dia, gente, o povo de Judá, ele tinha ali de uma forma muito plena a sua aliança com o Senhor. Os ensinamentos do Senhor enraizados em si. Só que foi passando o tempo e as coisas foram caindo em esquecimento. Sabe? Imagina um povo que tinha ali conhecimento das histórias, que eu ia falar, ali das histórias dos milagres que o Senhor fez pelo povo de Deus, pela própria tribo de Judá, né? Por toda a tribo ali que veio ali da herança de Jacó. Você imagina aquele povo esquecendo que a gente fala exemplos que são mais memoráveis, né, da Bíblia, mas exemplos como a própria história ali de abrir o Mar Vermelho. Um povo ali vendo diante dos olhos dele, pragas sendo derramadas, e o Senhor ali o tempo todo protegendo o povo de Deus. Sabe? Coluna de fogo. Gente, foi uma bênção atrás da outra. E o povo ainda se permitindo esquecer. O povo ainda se permitindo fazer alianças antigas. Alianças que não deveriam nem pensar pela cabeça dele. Mas que faz. Muitas vezes, a gente fala assim do povo e fala, povo burro. Mas, gente, não é diferente das nossas vidas. Muitas vezes a gente vê uma situação e acha que é oportunidade. Não é, é cilada. É golpe. Né? Às vezes a gente até fala, né, na loja a gente trabalha com vendas. E eu acho que assim, as pessoas caem um golpe atrás do outro. Né? Caem em golpe de roupa, caem em golpe de sapato, caem em golpe de imóveis. Eu vi clientes que já caíram em golpe, gente, de assim, quase tudo no comércio dele. Depois que ele falou assim, não, eu vou pessoalmente no lugar, que mudou um pouquinho a cabeça dele. Mas assim, eu tô dando risada, mas é extremamente triste.
meu? Tá muito barato. Tá muito barato. Isso daqui, ó, tá vendo? Oportunidade. Só eu consigo isso aqui, ó. Oportunidade. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, ó. Vou pagar no Pix que é mais barato. Piorou, né, gente? Dá-lhe Pix. Paga. O que acontece? A pessoa vai receber, gente? Se não paga, gente, não tem como. Não tem como você comprar com o diabo a salvação porque não paga. Você entendeu? Que o diabo não tem salvação para te dar? Como você quer comprar com o diabo a sua salvação? Não tem como. Como você vai querer barganhar com o Senhor uma coisa que não tem preço? Sua salvação, gente, não tem preço. Mas as pessoas querem ficar negociando com o Senhor. Não tem como. Gente, vocês já ganharam um presente. Vocês não precisam comprar mais nada. Vocês só precisam, né? Nós, no caso, eu falo vocês, mas está aí também. Nós temos que aprender todos os dias a pedir para Deus nos dar entendimento espiritual das coisas, discernimento espiritual. Gente, olha, eu tenho uma dificuldade, desculpa, pastora, eu tenho uma dificuldade de ler o livro de Êxodo, assim, ó, desculpa, pastora, falar isso, mas eu tenho, porque eu vou ler no capítulo e falo, povo, não aguento, sabe a palavra ranço? Você dá ranço, aí às vezes eu leio assim, Deus quer que eu leia de novo assim a palavra, eu falo, nossa, é verdade, né, Deus? Gente, a burrice do outro é nossa também. E o Senhor, Ele quer nos ensinar. Vocês estão dando risada? Mas gente, a burrice do outro pode ser nossa também. Gente, eu lembro quando minha mãe caiu num golpe de um sapato. Ela comprou um sapato. Estava falando de golpe, né? Mas é porque é algo muito real na nossa vida, assim, né? Hoje em dia tem tudo que é lugar. Ela foi comprar um sapato, gente. Ela pagou o mesmo preço do sapato original pelo sapato que não veio. Entendeu? Você olha assim, você acha que você vai comprar sua salvação, você não vai. Você não vai comprar sua salvação. Ah, mas eu vou pegar ali, vou morrer. Gente, não tem jeito. Você vai ter que negar a sua carne todos os dias. Você vai ter que aprender a negar os seus pensamentos que te afastam de Deus todos os dias. Você vai ter que aprender. Até aquilo que parece óbvio. Acredite, que o seu coração não é. Porque o coração é desse jeito, o coração engana muito. Então, se no seu coração ele está achando que é verdade, vigia. Vigia, ora ao Senhor e fala, Senhor, é verdade? Gente, a gente tem um livro de instrução todinho para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela nos ensina por detalhes. E quando eu falei para vocês hoje que a palavra do Senhor, ela me surpreendeu, que era uma palavra de bênçãos, para mim foi algo que foi tão especial, porque muitas vezes a gente só leva a repreensão. E hoje, na verdade, é um ensinamento tão precioso nas nossas vidas, tão precioso você aprender como depender do Senhor, como confiar de uma forma plena, sabe, para você não vir a falhar no futuro. Se você, de alguma forma, você sente que você estava tomando alguma ação que estava te afastando do Senhor, pega hoje na hora da busca, sabe, ore em particular a respeito disso. Algo que muitas vezes eu fico refletindo aqui durante as buscas, sabe, eu lembro há um tempo atrás que o povo, né, nós da igreja tínhamos um costume muito pleno de literalmente, né, de uma forma real, de se colocar de joelhos no altar para entregar as coisas ao Senhor. E gente, isso não precisa acabar. Todos vocês estão sempre convidados a estar no altar entregando ao Senhor a sua vida. Todos os momentos. Você está convidado a estar adorando ao Senhor de fato e de verdade no seu coração. Porque muitas vezes a gente fica no nosso lugar e sabe o que acontece?
a gente não se permite ser envolvido pelo Senhor. A gente se permite ser envolvido pela nossa casa, pelos nossos impulsos, pelos nossos pensamentos, pelas coisas que aconteceram no nosso trabalho. Que é inevitável, gente, a gente vive todos os dias. Mas a boa notícia é que, apesar de a gente sentir tudo isso, o Senhor, nessa palavra, Ele fala que nós passaremos por aflições. Nós comeríamos desse pão da aflição, mesmo com arrependimento, mas que nós lutando, cada um de nós lutando para estarmos vencendo essas situações, cada um de nós buscando vencer a cada momento, venceríamos cada guerra que viesse a aparecer, venceríamos cada situação que viesse a ocorrer. Então, se às vezes é o emprego que está tentando te afastar dos caminhos do Senhor, ora ao Senhor sobre isso, pede ajuda, buzina. Se são os seus sentimentos que estão te fazendo errar, estão te fazendo pecar, se é o tempo, o cronograma da sua vida. Muitos de nós, vivemos um cronograma. A gente acaba vivendo um cronograma de que eu acordo de manhã, tenho que fazer isso. Só que Deus não está no cronograma. Se você está pecando dessa forma, em que Deus não faz parte do seu cronograma da sua vida, a gente tem que começar o quê? Colocar. E seguinte, gente, não tem essa questão de falta de tempo. Porque Deus, Ele está mais de 48 horas por nós. Não 24 horas, mas é o tempo todo. O tempo todo Ele está cuidando de cada um de nós, nos protegendo, fazendo, mas nós temos que permitir, para que nós possamos viver as bênçãos dEle. Algo que o Senhor também chamou muita atenção nessa palavra é a respeito de que, da mesma forma com que Ele viria abençoar, com alegria, viria prosperar também, questão, que eles sempre falam da plantação, deles, que eles seriam abundantes dessa forma também. O Senhor, da mesma forma, Ele fala a respeito da proteção. O Senhor, Ele se voltaria contra aqueles que estavam contra aquele povo de Judá. E o Senhor, Ele quer lutar as suas guerras. Ele quer lutar com você. Lógico que tem os 50-50, 50% seu, 50% de Deus. Mas você não precisa fazer 100%. O Senhor, Ele quer te ajudar. Ele quer se colocar à frente das suas guerras, para que você possa vencer de fato e verdade. Então hoje, eu quero convidar vocês a estarem vivendo esses ensinamentos do Senhor na vida de vocês. Eu gostaria de chamar vocês hoje para estarem vindo aqui à frente, de estar de fato e verdade entregando ao Senhor, porque hoje o Senhor, Ele convida cada um de vocês para estar tirando tudo que está sobrecarregando vocês. Se você está se sentindo sobrecarregado de alguma forma, o Senhor, Ele quer tirar esse peso. Se você está sentindo de alguma forma seu coração apertado por alguma situação, por algo que você passou, o Senhor, Ele quer curar o seu coração. Se algo na sua mente tem te afetado de forma com que você não tem conseguido orar, não tem conseguido buscar, não tem conseguido ler a palavra do Senhor, não tem conseguido ter os seus momentos com o Senhor, Ele quer te curar também. Eu falo dessa questão da mente porque muitas vezes a gente está tão atribulado. Quando a gente está atribulado, automaticamente como fica a mente? Cansada. E a gente fica ali e não consegue. A gente não consegue estar buscando ao Senhor de fato e verdade. Então, se de alguma forma você estava assim, o Senhor, Ele quer te curar. Se de alguma forma você estava sendo omisso no chamado do Senhor, se você tem um chamado, mas você estava seguindo um caminho completamente diferente do que Deus chamou para a sua vida, o Senhor, Ele quer curar seu ministério. O Senhor, Ele quer curar a sua vida de fato e verdade. Hoje, as bênçãos que o Senhor, Ele quer derramar sobre a sua vida são bênçãos de bem, são bênçãos de cura. E não precisa medir palavras, não precisa ter preguiça, porque muitas vezes a gente tem preguiça de falar, o Senhor sabe. Sim, Ele sabe, mas Ele quer te ouvir falar. Ele quer ouvir você falar o que você precisa.
E cada dia, se hoje você não está reconhecendo, Yasmin, olha, maravilhosa palavra, realmente Isaías 30, uma palavra muito forte, o povo aqui conseguiu se consertar, foi uma bênção, eles foram abençoados, o Senhor lutou por eles. Gente, sim, uma bênção. Aí a pessoa fala assim, mas, obreira, aqui ó, tá tudo ok, eu acho que não tem nada para consertar. Pede para o Senhor, Senhor, ajuda a analisar meu coração, ajuda a analisar a minha vida, porque assim o Senhor ele consegue, até mesmo aquilo que está sendo estratégia do diabo, em forma oculta, para te afastar dos planos de Deus, o Senhor vai te ajudar a enxergar, o Senhor vai te ajudar a ver além, porque Ele pode, e Ele vai transformar a sua vida. Amém?